movido pela questão de Brasília, pela questão Juscelino, por toda uma movimentação e que atrelava a ideia de desenvolvimento, modernidade e sucesso. Nos anos 70, né, até 80 é o período mais negro da decadência, que envolve por toda uma degradação do espaço físico, pelo abandono da população, o abandono das principais atividades comerciais, uma massificação, né, de utilização do espaço do centro pelas classes mais baixas, mais populares, fazendo com que os serviços também baixassem de qualidade, perdesse aquela miscigenação que sempre foi a riqueza da área central, entre classes e de condições de uso muito diversificada, e se criou então um estigma de insegurança e marginalidade que por muito tempo e até hoje ainda assombra, né, esse território, fazendo com que muita gente não vá ao centro ainda há 20 anos e acredita que é um território perigoso, que a pessoa quando pisa lá é assaltada, que realmente não é mais essa realidade. Mas a imagem, né, às vezes é mais forte e mais real do que a própria realidade. A partir de 80, 85, se iniciam então alguns processos de recuperação urbana, né? Mas a partir de 2005 é que se implementa então esse projeto Vivo Centro com a atribuição, né, institucional de promover essa reabilitação urbana. Esse aqui é o cenário, né, do que dominou o centro por 30 anos. Né? Só se via notícias ruins, né, em relação muito aos camelôs, né, a questão da segurança, e por 30 anos, sem dúvida, o centro foi um gerador de más notícias. Um gerador de más notícias que gerou uma imagem, né, de abandono, de insegurança, muito mais do que a própria realidade, né, e fez com que, nesse período, o centro perdesse 30% da sua população. Isso é praticamente um êxodo, né? Uma condição urbana, isso é uma movimentação muito importante, né? Não se tem fluxos dessa ordem, a não ser em situações de guerra ou uma situação muito desfavorável, né? Bom, o caminho a perseguir, né, dentro dessa condição de muita dificuldade foi se tentar brigar com as armas que se tinha, né? Então, estabelecendo primeiro um conhecimento da realidade do território, uma busca em ações que contribuíssem para reverter essa imagem negativa, né? Então, a questão, vamos dizer, da efetivação da melhoria, ela era, talvez, no nosso entender, até secundária em relação à venda da melhoria. Não como estratégia politiqueira, mas a necessidade, vamos dizer, de equalizar, no mínimo, a imagem do centro da sua realidade de dificuldade, mas apagar essa imagem tão negativa. A divulgação, então, constante dos valores intrínsecos do centro, né, na medida que só eram propalados as dificuldades e as mazelas, então nós buscamos então ações que mostrassem, né, tanto as melhorias quanto os valores culturais que estavam, vamos dizer, são inerentes à área central, a potencialização das ações que já estavam em andamento, né, algumas poucas, e é o que nós tínhamos para tratar, como o projeto Monumento, que se iniciava, né, uma atenção a oportunidades, né, que às vezes aparecem, né, e então uma atenção especial, às vezes aparecem e a gente não as agarra, né? Então a ideia era pegar o que aparecesse, porque não havia recurso, né, para tomar iniciativa própria. E uma prospecção de possíveis parcerias, né, para a execução das ações. Aqui o levantamento, então, dessa realidade, a quantidade de conflitos muito em relação à falta de qualidade do espaço público, das edificações, a imagem negativa de segurança, moradores de rua, né, toda uma condição de decadência da área central e algumas potencialidades muito vinculadas à questão do patrimônio, da facilidade de acesso, né, e de uma tradição, né, que ainda lá no fundo permanecia na questão da afetividade da população, ainda que tênue com a área central.
entendimento do território, né? O centro fica numa península, cercado por uma primeira perimetral, que é uma via de tráfego expresso, é um território razoavelmente pequeno. Tem nesse setor, entre a Rua dos Andradas e Amauá, uma faixa, né, de 3 quarteirões que concentra praticamente todas as principais estruturas, né, do centro. Quer dizer, quando se pensa em centro de Porto Alegre, se pensa nesse território, né, e não no setor da Fernando Machado. Então é um local, vamos dizer, que concentra esse setor mais importante. Existe nas bordas dessa faixa dois setores de polarização de movimentação intensa, um junto ao gasômetro, né, que tem uma intensidade de uso bastante grande em termos de lazer, e um junto à rodoviária, né, que também carrega um movimento bastante importante. Ele tem 2 praças, ao menos, que são das mais tradicionais da cidade, como o Lago Glênio Pérez e Praça 15 e a Praça da Alfândega, são estruturas marcantes dentro da questão do espaço público. Um eixo consagrado, que é a Rua da Praia, e no qual, ao longo dele, né, e no eixo transversal da Alfândega com a Matriz, se concentra o principal conjunto de patrimônio da nossa cidade, eu diria, né? Mas esse centro também não é um centro homogêneo, é um centro que se divide em setores diferentes, o setor cultural institucional, né? E nesse território que ali aparece é onde estão a maioria dos museus, casas de cultura, e o problema daquele setor é completamente diferente do centro residencial, né, que fica no outro extremo. Ou seja, o centro residencial tem gente com cadeira na calçada, tomando chimarrão, é um bairro, tem problema talvez de falta de ônibus, tem problema de falta de estacionamento, e não é um problema do centro comercial que fica em direção à rodoviária, que esse sim não tem habitações, né, praticamente 100% de comércio. Então este tem desertificação noturna, é agredido por um tráfego pesado, tem uma série de terminais de ônibus, tem um comércio e uma quantidade de edificações em condições bastante prejudicadas. Então os problemas e as soluções de cada um desses setores são distintas, e isso foi uma primeira compreensão que nós tivemos e que era importante. Então, a ideia foi atuar nas ações possíveis em andamento, nas oportunidades e parcerias enfrentando esse processo. A primeira oportunidade foi a criação do Caminho dos Antiquários, um processo que estava latente já há 3 anos, mas tinha dificuldades de implantação, e nós conseguimos implantar rapidamente, entendendo, tinha dificuldades de desviar o ônibus, toda uma quantidade de coisas que parecem muito simples, mas que no setor público se transformam em coisas monstruosas, né? E quase que às vezes intransponíveis. Mas fechar uma rua, desviar o ônibus, mexer com o EPTC, mexer com o ex-móvel para fazer uma faixa, mexer com o setor de comércio para liberar horário de abertura, mexer... Bom, é uma quantidade de coisas fantásticas, até a Câmara de Vereadores para instalar projeto, mas nós reunimos, então, num local que concentrava várias lojas de antiquários, né? Nós fizemos então o fechamento da rua e instalamos essa feira, e é uma feira que teve bastante sucesso, né? Hoje ainda ocorre com bastante sucesso, mas que trouxe para nós uma mensagem bastante importante, ou seja, esse centro degradado é capaz de conviver com a qualidade, com a especialidade, com a raridade, com a riqueza, com a sofisticação, né? Isso foi uma mensagem que, mal ou bem, foi uma primeira seta colocada, dizendo que esse território não estava morto para qualquer ação que envolvesse sofisticação e qualidade. E trouxe uma adesão bastante grande no local, abriu espaço para muita notícia de jornal, que é importante, dizendo, olha, esse lugar, o centro não está totalmente morto, botou um pouco o nariz para fora d'água. E em 2005 tínhamos alguma coisa como um monumento, o casarão na Riachuelo que foi recuperado, o pórtico central, as primeiras obras do monumento, mas que, enfim, eram insignificantes para o tamanho do problema, mas era o início do projeto. Em 2006, a primeira parceria com a Casa Rocco, né, nós conseguimos, então, arregimentar a Casa Cor e convencer para que a Casa Cor ocorresse na Rocco, um casarão abandonado há muitos anos. E com isso ela teve um saneamento, não uma recuperação, um restauro, mas ela parou de ter o risco de incendiar e desabar, né? E chamou a atenção para uma outra questão, uma praça, a Praça Conde de Porto Alegre, que estava em situação também de abandono, de uso marginal,
frente à Rocco, e com a imagem, né, e a divulgação da Casa Rocco chamou a atenção de um parceiro, que era a Aracruz. A Aracruz tinha uma pressão muito grande, né, de ser uma empresa predadora, uma empresa que não estava ligada, e queria colar o nome dela em alguma ação de benefício. Bom, nessa altura vai tu mesmo, não tem outro, né? E eles então bancaram toda uma reforma da praça, e foi o primeiro espaço público recuperado com recursos dessa parceria, criando um conjunto, né, entre a Rocco e o seu jardim imediato. Nesse período está se consolidando a recuperação do Capitólio através de uma parceria com a Petrobras, e o Palácio Piratini e o Max foram as segundas obras do projeto Monumenta, com recursos federais e da Prefeitura.